Meus irmãos, graça e paz, mais uma vez um excelente dia na presença do Senhor, cheio da graça, da presença e da direção do Senhor. Até mesmo e principalmente, nos momentos mais extremos, nos momentos mais difíceis. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 7 e ele é uma continuação do final do capítulo 6, ali a partir do versículo 8, onde começa a tratar sobre Estevão. Então, de repente, se você voltar hoje um pouquinho ali no capítulo 6, a partir do versículo 8, a gente tem, o todo da história, porque começou a falar de Estevão, ali onde ele é perseguido, aonde suborna alguns homens para falar mal dele, em especial o versículo 11. Hoje o nosso devocional é no capítulo 7, mas eu estou fazendo uma referência no capítulo 6, versículo 11, que diz assim, olha, então subornaram alguns homens para dizer, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Esse é o nosso contexto. Aí nós entramos no capítulo 7. Quando entramos no capítulo 7, nós percebemos que os sumos sacerdotes chamam Estevão, traz Estevão, para que ele possa trazer as suas explicações. Por que ele estava dizendo aquilo? Porque só que eles já sabiam que tudo isso era mentira, porque eles mesmos haviam subornado pessoas para dizer mentira contra Estevão, que ele estava fazendo isso. Então, no capítulo 7, ele chama e fala, olha, o que é isso que você está dizendo? Então, o sumo sacerdote perguntou a ele, são verdadeiras essas acusações? Eles próprios sabiam, porque é eles que estavam fazendo. E aí nós vamos perceber que é um capítulo um pouco grande, mas na maior parte do capítulo, Estevão está mostrando, olha, não, eu não estou falando nem contra Deus, nem contra Moisés. Ele mostra um conhecimento grande sobre toda a vida de Moisés, sobre tudo aquilo que Moisés viveu, sobre tudo aquilo que Moisés, tudo aquilo a qual Deus usou Moisés. Precisamos sempre parar um pouquinho quando lemos Atos e entender que Atos dos Apóstolos está falando da manifestação do Espírito, de como o Espírito está movendo. Então o Espírito já moveu com cura, já moveu trazendo conhecimento. No capítulo 6, trazendo sabedoria e conhecimento para solucionar a questão ali a respeito das viúvas. E agora no capítulo 7, a manifestação do Espírito Santo sobre a vida de Estevão, sobre todo esse processo que ele está acontecendo, sobre toda essa acusação. E lembrando que Jesus havia dito aos seus discípulos que quando estiverem diante dos tribunais, tão somente abra a boca e eu encherei, falando mais uma vez da promessa do Espírito. E é isso que o Espírito faz. Então, o Espírito concede mais uma vez a Estevão sabedoria para ele trazer toda essa referência, trazer toda essa explicação. Mas nós vamos perceber que Estevão está dizendo, olha, tudo que vocês estão fazendo hoje já aconteceu no passado. Até mesmo com Moisés, quando ele diz no versículo 35, este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com essa palavra, onde Moisés diz, quem o nomeou líder e juiz? Moisés havia rejeitado, não, Moisés tinha sido rejeitado. Esse Moisés que agora vocês aceitam, esse Moisés agora vocês têm como grande, ele também foi rejeitado através dos nossos antepassados. Continua o texto no versículo 39. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer, do contrário, rejeitaram em seu coração e voltaram para o Egito. Mais uma vez mostra uma rebeldia do povo contra Moisés naquele processo lá que nós vamos lembrar, quando eles fabricam ali o bezerro de ouro. Então, Estevão está dizendo, olha, o que vocês estão fazendo hoje não tem nada de contrário. Isso foi feito com Moisés. O povo rejeitou Moisés quando Moisés foi libertar eles do Egito. O povo rejeitou quando Moisés foi buscar a placa lá com os 10 mandamentos. Continuando no versículo 51, ele fecha. Fala que o povo obstinado de coração e de ouvido, falando, assim é vocês. Vocês também são tardios em ouvir. E o que nós percebemos então desse texto? Mais uma vez, a manifestação do Espírito, trazendo realmente sabedoria, e não somente sabedoria, mas também coragem. Porque Estevão aqui está diante do Sinédrio, Estevão aqui está diante das autoridades, e tem aquele desejo de muitas vezes, olha, não vamos falar sobre isso, olha, vamos deixar quieto, isso vai trazer problema. Não, a ideia de ter medo, a ideia de se acovardar, Estevão não. Não porque ele era melhor do que qualquer pessoa, mas porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então, com autoridade, com intrepidez, com ousadia, ele confronta
porque ele entendia que o que ele estava vivendo era real, era verdadeiro, era o Deus dos deuses, era o Senhor dos senhores. Então ele não recua, pelo contrário, ele confronta, ele afirma a sua fé, ele afirma Jesus como Senhor e Salvador, e dizendo: olha, vocês são obstinados, vocês desobedecem ao Senhor, assim como os nossos antepassados. Com isso, Estevão paga um preço muito alto, porque ele é morto, ele é apedrejado, ele é espancado, apedrejado, toda a situação que nós vamos ver do versículo 54 até iniciando o capítulo 8, versículo 1. Percebemos que tudo isso acontece com Estevão, mas mesmo assim, o Espírito deu ousadia, deu coragem para ele resistir até o fim, ao ponto de quando estava já no fim da sua vida, já ali, né, sendo machucado ainda, ele declara, né, enquanto apedrejavam, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então o versículo 60 diz: então caiu de joelho e bradou: Senhor, Senhor, não os considere culpado deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Tendo dito isso, morreu. Percebe até no final o que o Espírito Santo age, como o Espírito Santo move? E é isso que nós precisamos, sabe? Buscar mais a ação. O Espírito Santo já habita em nós. O que precisamos agora é permitir a manifestação dele, a ação dele, nos dando sabedoria ao falar, nos dando sabedoria ao confrontar, nos dando discernimento e, quando necessário, perdoar. E quando for preciso, perdoar, porque o Espírito Santo habita em nós. Que Deus abençoe a todos, que Deus continue nos guardando e nos abençoando em nome do Senhor Jesus.